Olá, meus amigos, minhas amigas, este é o Conquistalk, nosso segundo episódio. Eu sou Wagner Andrade, CEO da Conquiste 360 e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o nosso convidado, nosso amigo, parceiro, Percival Oliveira. Mas antes do Percival se apresentar, nós vamos rodar a vinheta. Percival, meu amigo, meu querido, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, confiar no nosso trabalho. Nós estamos hoje aqui no Conquistalk, oriundo com o nosso patrocinador Conquiste 360, que você conhece muito bem. E eu queria que você fizesse a sua apresentação. Ninguém melhor que você, né? Para falar de você mesmo aqui. Legal, olha. Eu fosse ficar falando aqui, eu ia falar um dia inteiro de você aqui. Mas que legal. Se apresentasse. Que legal. Bom, Wagner, antes de tudo, né, eu sempre gosto de pensar assim, quando você me convidou, né, convidou a Funil de Vendas, porque eu acho que é um convite que traz a Funil para a mesa, para um bate-papo. Primeiro, assim, é quando você sente que é de um amigo, né? Tem alguns convites que são profissionais, né? A gente está aí, está no mundo corporativo, é profissional. E realmente esse é o feedback que eu ia te dar. Só faltou a cerveja aqui. Só faltou a cerveja, porque do vinho, resto... né? Ou vinho, e assim, porque eu gosto de dizer o seguinte, amigo é aquela pessoa que você se sente à vontade, Legal. mesmo quando você fica em silêncio. Né? Você já ficou com alguém em silêncio e te incomoda? Não, com vocês lá, em todos, hein? Estendo isso para todos da Conquista. Me sinto muito à vontade. Legal. Então é uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui e uma responsabilidade, porque responder à altura tudo que essa marca fantástica que a Conquiste é e que representa para mim, representa para a Funil de Vendas. Então hoje é um misto de responsabilidade e prazer muito grande, que se a gente pode traduzir é honra mesmo estar aqui nesse bate-papo e agregar isso, principalmente no início de um projeto como vocês estão construindo aí. Eu fico muito feliz, muito feliz. Bacana, a gente está honrado aí com a sua presença. Você é um cara especialista, né? Vendas é o seu negócio. Você fala de vendas, a sua empresa, a Funil de Vendas, tem vendas no nome, né? E você tem hoje não só uma ferramenta fantástica, né? Mas você tem os seus critérios, você tem as suas teorias que vocês aplicam. Conta um pouquinho para a gente aí, Percival, como é que surgiu essa ideia de você criar funil de vendas num mercado hoje que tem tantas ferramentas, né, que está oferecendo para as empresas, tem ferramentas especialistas. Como é que surgiu essa ideia e hoje como é que você atingiu esse posicionamento que você já tem do jeito que vocês estão no mercado hoje? Legal, vai. O início de tudo, né, vai? Como tudo começou foi há 15 anos atrás, né? E eu só para contar um pouquinho da minha história e vai se traduzir na minha apresentação, eu venho do mundo automobilístico, eu nasci no ABC Paulista, então eu fui chão de fábrica, fui fazer engenharia, trabalhei com projetos e de uma forma ou de outra, eu estava trabalhando com General Motors ou com Scania, esses eram os clientes da empresa que eu trabalhava, e em algum momento eu comecei a perceber o seguinte, em todas as minhas estratégias de técnica, né, de engenharia, eu caí em vendas. Em todo momento eu estava lá discutindo ou negociando, mesmo que isso fosse de uma forma inconsciente. Qual é a sua área da engenharia? Mecânica. A gente eu sempre fui ali, é o que eu digo, foi a minha grande escola, né? Foram 20 anos da minha vida que eu trabalhei desde do início ali com a indústria automobilística, com projetos, né? A gente fornecia para essas empresas. Então isso me moldou numa visão muito clara sobre método, né? Sobre processos. Essa é a minha raiz principal aí do meu lado profissional. E sempre, de alguma forma, eu estava lá na mesa, né, negociando alguma coisa, isso principalmente quando tinha a liderança de um time. E sempre me chamou muito atenção essa questão de que, eu estou vendendo uma ideia, estou vendendo um projeto e a outra pessoa tem que confiar em mim, tem que acreditar em tudo aquilo para que aquilo se transforme em realidade. Isso, de alguma forma, sempre me chamou atenção. Mas aí a vida foi levando, aí eu comecei a empreender muito cedo, na minha opinião, com 26 anos, né? E para não sair da história, eu quebrei a minha primeira empresa, né? E foi justamente aquele momento que eu percebi, eu era muito bom tecnicamente, mas não sabia vender. Carimbou o currículo de empresário. Tá ali, né? De praxe, né? Bem definido isso, mas que também foi muito bom para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Aprender com os erros. Aprender com o grande erro da vida que foi isso. Aí eu voltei para a universidade e falei, preciso estudar, fui estudar gestão, fui estudar marketing, fui estudar vendas. E assim, foi num flash e estudando muito bem as grandes empresas, que particularmente eu gosto muito,
que a gente encontrou uma grande referência no mundo, que é a Salesforce, que é hoje a principal, né, a maior do mundo em relação a isso, a CRMs e tudo mais. E aí foi a grande motivadora da gente construir uma empresa com um princípio muito claro, que é vamos organizar o nosso processo de vendas, porque se a gente fizer muito bem o arroz com feijão, a gente vai ter resultado. Aí nasce a funil de vendas. E aí tem um outro momento de inflexão, né, Wagner, que é o seguinte: você pode ter a melhor ferramenta do mundo. Aliás, como você bem colocou no início, o que não falta no mercado hoje são ferramentas que prometem alta produtividade, geração de lead, não é? Só não promete que vão assinar o contrato para você, mas o resto, promete um monte de promessas aí que a gente infelizmente sabe que não é bem isso. E né? muitas ferramentas muito complexas, né, Percival? Complexa, aí você acaba naquele processo de vendas, tanto o vendedor quanto o gestor desgasta muito, perde muito mais tempo preenchendo a ferramenta do que para vender. Exato. Né? E assim, vendas por natureza, né, Wagner? Vamos bater forte nisso, que eu acho que é de interesse de todos aqui, vendas por natureza é estressante. Por um único motivo. Sabe qual que é, Wagner? O grande motivo do estresse de vendas? Vendedor não tem passado. Você pode ser o melhor vendedor da tua empresa esse mês. Bateu o recorde de vendas. Virou o mês, Wagner. Começa do zero. Novo. Zero cronômetro. Zero cronômetro. E você começa de novo aquela tua jornada. Isso gera um estresse muito grande. Né? Essa é a primeira fonte do estresse do vendedor. A segunda, que todo mundo ainda vê, é que houve muito não. E nós, como pessoas, como ser humano, a gente não gosta de ser rejeitado. Né? E hoje a gente vai dar dicas preciosas aqui para a gente ultrapassar isso. Tá? Não querer ouvir, né? A gente tem... Vamos dar dicas para ultrapassar isso. Então, como a gente não gosta de ouvir não, porque a gente leva o não para rejeição, né? Então, isso vai afastando as pessoas. É muito difícil hoje você ter um time comercial alinhado. Aliás, é muito difícil contratar vendedor. É muito difícil ter gestor. É uma das perguntas que tá na cabeça para fazer para você, porque contratar. Né? Nós estamos falando, antes de falar da venda. Sim, vamos desconstruir. Vamos desconstruir, chegar nessa seara de contratar. Acho que não só vendedor, mas hoje o mercado, tem muita gente no mercado, sim. Agora, gente qualificada, gente que busca fazer uma história dentro da empresa. Isso é difícil, né? Sim. Então, quando você vai buscar alguém, não tem a bola de cristal que a gente gostaria de ter. Exato. Né? Porque numa mesa de entrevista todo mundo é simpático e bonito. E deu resultado. E deu resultado. Eu trabalhei numa empresa, eu dei lucro. Exato. É igual foto de Instagram, né? Todo mundo é bonito. Exato. Mas que receita você daria, ou receita não, uma dica, na hora da contratação de buscar um bom vendedor? Perfeito, Wagner. E eu vou falar isso com propriedade porque eu vejo que a Conquist já está construindo isso, está muito avançado nisso. Né? A gente pode dividir esse case aqui. Mas o primeiro grande motivo que vai você fazer a tua empresa ter o melhor vendedor, aquele mais que pode dar mais resultado para o teu negócio, é a cultura da tua empresa e o teu processo de vendas está desenhado. Ou seja, antes de contratar um vendedor, desenhe primeiro os seus processos. Porque quando você desenha o processo, sabe exatamente o que a empresa precisa, Wagner, você ajusta o perfil do vendedor que será melhor para o teu negócio. Então, essa é a primeira questão. Fica mais fácil contratar. Mais fácil contratar. Então, esse é o grande desafio. E simples de se resolver. Desenhar os seus processos, deixar ele muito claro. Deixar o que você utiliza, como você vai construir isso junto com... Tem que falar isso na entrevista. Na entrevista. Se você tem uma empresa que vai te ajudar a contratar essa pessoa, para mim, eu sempre digo isso, falo isso para meus clientes. Chama quem vai contratar, a empresa de RH que vai contratar, e mostra para ela o teu processo de vendas. Como você vai trabalhar com as suas vendas. Praticamente traçou o perfil. Traça o perfil automaticamente. Você diminui o risco. Né? Então, você entra com esse profissional na tua empresa. No primeiro dia, e aí vai uma dica. Quer uma dica de 1 milhão já? Já vamos soltar dicas aqui? De 1 milhão? Essa dica vale 1 milhão. Você contratou teu vendedor. 99% das empresas que a gente entra com consultoria, né, que é outro braço da funil de vendas, a gente encontra isso. Eu faço a pergunta para o líder ou para o dono da empresa, e eu falo, tá bom, qual que é a primeira atitude que você toma com o teu vendedor aqui? Ah, não, pessoal, a primeira coisa, a gente treina ele no produto. Fala, então, gente, tá aí o primeiro erro. Você, empreendedor, empresário, tá aí, eu não estou dizendo que não é importante treinar o produto ou o serviço que você vende, o seu vendedor, sobre os produtos. O que eu digo é, antes dele ser treinado pelo produto, ele deve ser treinado pelo processo. Ele deve ser treinado que ele vai ser sim, observado, desenvolvido em cima do processo.
Ok? Então, treine primeiro o teu vendedor no método da venda. Né? Mostre para ele que você se preocupa como ele prospecta, como ele trata esse prospect, como ele qualifica, como ele vai chegar até o fechamento, o que ele faz quando fechar o negócio. Isso é um método. De uma forma simplista. Agora, nas empresas que você faz consultoria, que a Funil de Vendas presta consultoria, você tem encontrado empresas que já têm isso? Ou a maioria vai no processo um pouquinho para frente já e, na verdade, para trás? Né? É ansiedade, né? Acelera um processo. Então treina a pessoa, coloca ela lá para treinar sobre o produto e tudo mais, joga ela lá na mesa, né? E vai lá, traga clientes, né? Feche negócio. Então, essa dica que eu falei que vale muito é, primeiro, calma, né? Você tem o teu processo bem desenhado, simples e bem desenhado? Ótimo. Começou a contratação, contrate a pessoa e explique para ela exatamente o processo. Porque a partir do momento que ela entendeu o processo, é muito mais fácil ela aprender sobre o produto ou serviço e aquilo se tornar coerente. Você sabe qual que é o desafio das vendas hoje, Wagner? De produtos complexos ou não, é você ter alguém coerente falando da tua empresa, do teu produto, da tua história. Existe uma incoerência enorme dos vendedores. É louco isso, né? Por quê? Porque a gente não cuidou da base. Seria a ânsia de vender e ele acaba atropelando o processo? Eu digo o seguinte, é a ânsia de vender, é achar que você ter um bom produto basta, e não é verdade. Não basta você ter um bom produto hoje, não basta você ter uma boa comunicação hoje. Você precisa de alguém que realmente acompanhe o processo da venda. Estatisticamente, a gente conseguiu fazer isso, tá, Wagner? Nós temos mais de 3 mil pessoas, empresas, né, que usam o nosso CRM e a gente consegue extrair disso muita coisa. E uma das estratégias que a gente montou foi fazer uma pesquisa numa amostragem bem grande de empresas que usam o nosso CRM e chegamos à seguinte conclusão. 90% para não ser muito, né? As vendas não têm sucesso, não é porque prospectou mal, não é porque faltou lead, é porque o vendedor não acompanhou o processo. Deixou morrer no meio do caminho. Deixou morrer no meio do caminho. Abriu a comunicação, começou a falar com a pessoa, começou a evoluir, mas ali no meio do funil, para a gente usar a analogia do funil, no meio do funil, desiste. E isso acho que cabe em todos os segmentos, né, pessoal? Na grande maioria. Você vai numa loja, por exemplo, né? Quando você é mal atendido, às vezes você desiste no meio do processo. No meio do processo. Ou algumas lojas que você entra para ver uma coisa desse tamanho, você acaba comprando um monte de coisa. Exato. Porque você é bem atendido. Exato. Né? Isso cabe, acho que, ao meu ver, numa loja, cabe numa empresa de médio, grande e muito grande, o porte. A gente percebe muito isso quando a gente tenta fazer uma compra de alguma coisa, que você pede um orçamento, sim, você simplesmente recebe o orçamento e morreu. Acabou. Ficou aquele grilinho, né? Cri, 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 ninguém fala mais nada com você. Aí aquele vendedor que vem com aquele afã em cima, esse a gente compra, né? É isso aí. É isso aí. E dentro dessa construção, dessa cultura para os vendedores, né, Wagner, que as empresas vão ganhar muito dinheiro a partir do momento que elas entenderem isso, que eu vejo que a Conquiste 360 tem um papel importantíssimo, porque ela é ferramenta para moldar a cultura do vendedor. Eu sempre digo isso, para mim a Conquiste, e não estou falando, a gente não trabalha, vocês não trabalham só com vendas, trabalham com todas as empresas, são vários segmentos, vários canais aí que vocês atingem, mas um ponto importante é trazer essa cultura. Né? Você deu o exemplo da loja. Eu faço aqui o desafio para todo mundo. Quem aqui já não foi numa loja, tinha o dinheiro no bolso, Wagner, entrou na loja, tinha o produto que você queria, estava lá, e você saiu da loja sem comprar? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Aí a gente descobriu um ponto, vai. Sabe o que acontece com esse vendedor? Que até chegou perto de você, o famoso vendedor, posso te ajudar? Conhece esse vendedor, não? Sim. O vendedor, posso te ajudar? Alguma coisa especial? Esse cara, ele não entendeu o jogo das vendas. E aí você perde a venda quando você quer vender. Olha que paradigma que nós temos aqui. Você só perde a venda quando você quer vender. Por quê? Porque ele ali mostrou que ele não está nem um pouco interessado com você. Ele só está interessado no teu dinheiro. Certo? Então, quando isso acontece, ele perde a venda. Então, isso é um desafio para nós. O vendedor que entende que se ele te fazer uma pergunta importante, se ele realmente olhar nos seus olhos e perguntar para você o que realmente te importa, ele fecha o negócio. E fazendo um esforço muito menor. E não querer vender aquilo que está em cima da mesa dele. Exatamente. Ou não ter o mínimo de vontade de te ajudar. A gente, na Conquiste, atende empresas de diversos tamanhos, você conhece. Sim.
As empresas nos procuram para campanha de incentivo e a empresa quer premiar. Então, nem sempre a premiação, o dinheiro ou o produto é o que vai motivar. É aquilo que vem por trás. Exato. A gente, sim, vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma viagem, um produto, é bacana. Mas tem que ter toda uma construção por trás. Exato. E às vezes a gente quer vender isso para as empresas e a empresa não entende isso. Não, mas eu quero só... Não, dá lá aquele prêmiozinho. E não é assim que funciona, porque o prêmio, se eu der essa caneca hoje para alguém, essa caneca amanhã pode quebrar e vai esquecer dela. Mas o que construiu essa conquista dele é o que vale. Né? O nosso core é levar essa construção. Exato. Então, desde ali da preparação da campanha até chegar à entrega do prêmio. E ela tem que ser valiosa. Perfeito. Seja qual for o prêmio. Perfeito. E eu posso falar com propriedade, né, Wagner, que eu conheço a conquista e conheço os detalhes da operação. E essa preocupação que vem antes de vender, para mim é o grande diferencial da conquista hoje. E você não encontra isso nas empresas. E como você colocou, de vários mercados. Da lojinha de varejo a uma venda de serviço, a uma venda de qualquer mercado que você entender. Hoje o que falta no mercado? Pessoas interessadas em pessoas. Né? A partir do momento que eu me interesso realmente pelo teu problema, a venda andou 70%. 30% é a parte técnica, detalhes, enfim. 70% é entender, é te ouvir. Quer outra dica que vale muito ou não? Para todos os vendedores? Ótimo. Vendedor, você que está assistindo a gente é vendedor, gestor de vendas. Se você, vendedor, quer vender o dobro, fala a metade. Se você quer vender o dobro, fala a metade. E vendedor, por si só, tem um problema muito grande, ele não ouve. Quando você ouve, aprende a ouvir a escutativa, né, que os especialistas falam, você consegue achar soluções muito mais fáceis, simples e de maior valor agregado para o teu cliente. Né? Vamos falar Quer assim. ser simpático demais, às vezes extrapola. Exato. Quer se mostrar que conhece muito do produto. E hoje, o mundo mudou. Muitas vezes, quem vem comprar algo de você conhece mais do teu mercado, mais do teu produto do que você mesmo ou do teu vendedor. Né? Essa velocidade que as coisas acontecem. A pessoa hoje vai comprar alguma coisa, ela vai procurar na internet e hoje está vendo, para mim, um grande fenômeno, né? O fenômeno dos comentários. Né? Nós estamos vivendo um mundo hoje assim, tá? As pessoas vão olhar quem comprou de você, mas o que elas estão comentando elas de estão você. falando de você. Você vendeu direito, se você entregou. É isso. Ah, o produto foi maravilhoso, me atendeu. Pô, mas os caras me atrasaram. Se para alguém que está pensando em comprar de você, o ponto fundamental dele é o prazo, você perdeu a venda e você nem sabe. Então, essa proximidade, eu sempre digo isso hoje, né, Wagner? A proximidade que você tem do teu cliente vai ditar o quanto de sucesso você vai ter. Então, vendas é isso. Vendas é proximidade. Vendas é intimidade. É outra coisa que eu ia te perguntar. Criar essa relação. Hoje, o mercado, a gente sabe, ele é predatório, Sim. é maluco, então todo mundo assediando, concorrência de todos os segmentos, tem Sim. milhares de concorrência. Para manter esse cliente, né, que pós-venda, Sim. eu sei que você fala muito bem disso. Sim. A venda é muito difícil. Muito. Perder o cliente é muito fácil, né? Exato. E o que você dá de conselho para as empresas hoje para manter, conseguir manter esse cliente dentro de casa, trabalhar esse pós-venda? Legal. E porque a concorrência vai bater, vai oferecer mais barato, vai oferecer, Legal. Enfim, né? A primeira atitude, Wagner, eu falo assim, é uma mudança de mentalidade que a gente tem que ter na nossa empresa, né? Eu sempre gosto de falar isso. Quando que a venda começa? A venda começa quando o teu cliente assinou o contrato com você. Não foi lá no marketing, é super importante toda essa jornada. Mas quando o cliente assinou e falou, agora eu vou tirar o dinheiro do meu bolso e vou transferir para o seu, aí a venda começou. Porque aí começa o sucesso do teu cliente. Porque eu sempre digo o seguinte, vendedor que quer ser super bem sucedido na carreira, gestores, você tem que pensar que o sucesso do teu cliente é a tua venda. Porque ele passa de ser um cliente para ser o teu, né? A gente sabe das experiências, você já me trocou muitas experiências também. Você passa a ser o divulgador daquela marca. Ou não. Ou não. Ou delator daquela marca. Então eu conheço muito vendedor, que é fera, faz um trabalho maravilhoso, chega, vendeu, depois não liga no outro dia, não passa, né? Oi, e aí, cara, você está tendo resultado com o produto que você comprou comigo? Então essa mudança começa nesse princípio da empresa inteira entender isso. Né? Que a venda começa, assinou o contrato, opa, agora a venda começou. Porque começa uma outra jornada e essa é a mais importante. Né? Quanto mais tempo esse cliente está com você, mais resultado ele dá. Tem um detalhe assim,
até de gestão, né, Wagner? Às vezes a gente pensa o seguinte, eu fechei com o cliente e a empresa teve lucro. Não é assim. Muitas vezes você fechou a primeira venda com o teu cliente e você não teve lucro. Você vai ter lucro se aquele cliente comprar a segunda com você. É um investimento. É um investimento. Então, isso é importante. É difícil encontrar gestores e vendedores que tenham essa consciência. E hoje, a gente falando disso especificamente, regra de venda. Uhum. Então, por exemplo, nosso produto. Então, se uma empresa nos procura para fazer uma campanha de um valor X, que esse valor não é um valor interessante, né? Sim. E a gente analisa o contexto, analisa quem é essa empresa, vale a pena a gente investir e mesmo que essa campanha seja menor, para mostrar o que a gente faz, mostrar a nossa qualidade, para poder a empresa testar e vir comprar. Sim. E a gente percebe que você deve ter isso no mercado, se o cliente chega para comprar alguma coisa e esse valor é abaixo daquilo que a empresa está acostumada a vender, ela descarta esse cliente, não tem? Sim, claro. Eu até gosto de contar um caso muito nosso, tá? Eu não vou falar casos você pode contar um monte. Ótimo. Eu vou contar de uma distribuidora de tecnologia, uma empresa gigante, né, que nos procurou isso há algum tempo atrás. E assim, a promessa de ganho era muito grande, né? E a primeira conversa lá até hoje, o executivo lá falou assim, não temos dinheiro para pagar vocês. Falei, legal, não quero o teu dinheiro. Eu só quero que você coloque todos os seus gestores na sala e eu vou te dar esse treinamento de graça. A maior venda que nós temos hoje contabilizada da empresa começou com uma venda que a gente não cobrou, Wagner. Então, assim, o bom senso. Agora, tem também outro tipo de empresa que te explora. Né? Você já ouviu aquela lá? Não, você faz esse preço aqui para mim, que depois a gente ajusta. Ou ele te dá mostra a cenoura, né? Vai ter um negócio... Eu não conheço nenhuma empresa que entrou com preço baixo e depois ajustou o preço na frente. Porque não é a verdade. Então eu sempre digo o seguinte, a aposta, o bom senso, né, Wagner, de achar que aquele momento é de investir naquele cliente, ele tem que ter, é muito da responsabilidade do vendedor, do gestor, de tomar essa atitude, mas ele tem que estar o seguinte, tem que ter uma troca. Sempre tem que ter uma troca. Né? Eu gosto de dizer isso. Bons relacionamentos começam com esse alinhamento de expectativa. Então, quanto isso faz... Claro que no meio do caminho você vai encontrar muito picareta, né? Muita gente vai te dar as costas depois. Com certeza. Mas quem ficar, vale a pena. É a história de criar o círculo virtuoso, né? Virtuoso e não vicioso. Não vicioso. Exato. Você vendeu barato, exato. Aí você vai entregar alguma coisa que você não vai conseguir, você vai pagar mal os seus colaboradores e assim vai. Já o círculo virtuoso, você vendeu, você tem mais condições de entregar. Entregou valor. Melhor atendimento, as pessoas que estão trabalhando com você estão ganhando mais e você cria isso com o quê? Com um bom atendimento. Exato. Né? E Wagner, o desafio que a gente tem em vendas e o restante das empresas é uma coisa que a gente tem uma herança um pouco negativa, né? Que infelizmente tem, né? Vendedor é aquele que não deu certo, foi ser vendedor, que graças a Deus isso está acabando. Mas eu sempre digo o seguinte, o que muda, o que eu gosto de colocar para todo mundo, das empresas que a gente entra, é tratar vendas como... Vendas é uma questão de prosperidade e não de sobrevivência. Né? Tem o dilema da meta. É isso ou não? Você entra nas empresas, um desafio, a meta. A meta não é o valor máximo que você tem que alcançar. A meta dentro da empresa é importante, é uma diretriz da empresa, mas a meta é o mínimo. Você falou uma coisa interessante, não é sobrevivência. Não é sobrevivência. E na lei da sobrevivência não vai dar cotovelada no outro, né? Serve qualquer coisa, não é isso. Exato. E infelizmente isso, né, Wagner? A gente já tem cabelos brancos, a gente já viveu muita coisa, graças a Deus, né? A gente começa a ver que venda sempre foi um negócio de sobrevivência. Não, ali sempre bater a meta no último dia do mês, é sempre no estresse. Quem disse que tem que ser assim? E tem muitas empresas e pessoas que se aproveitam disso. Aproveitam do caos. Dia 30 é o dia que eu vou lá para negociar, porque o cara está no desespero. Exato. E aí o cara faz qualquer coisa, né, por qualquer negócio. Você vê, isso é sobrevivência. Eu gosto muito de falar isso com o meu time. Gente, nós jogamos o jogo da prosperidade e não da sobrevivência. É ou não é? Eu tô aqui, eu estou vendedor, eu não sou vendedor. Eu não contrato pessoas assim, Wagner. Se você está vendedor, se tua ambição é outra, cara, vai fazer isso a partir de hoje. É ou não é? E se você vê os grandes... Eu gosto de estudar pessoas de sucesso, né, Wagner? Assim, não só as famosas, mas aquelas que estão perto da gente. Se você vê os grandes vendedores, tiveram sucessos absurdos, porque o cara entendeu a regra do jogo. A regra do jogo de vendas é falar menos, escutar mais e entrega aquilo que você prometeu. Coisa mais chata, vendedor que fala.
torna prolixo. Exato. E não vende aquilo que você quer e não te deixa em paz, né? Ô Wagner, você já pegou aquele vendedor que te promete coisas que você fala assim, esse cara não vai entregar isso? Não, muito, né? É isso que acaba com a profissão. É isso que muito. acaba com as empresas, na verdade. Em todos os segmentos, né? Em todos. Wagner, em todos. Você vai comprar uma camisa, você vai comprar qualquer... Outro dia a gente estava conversando, vamos falar aqui, você me falou de uma tua experiência de comprar uma roupa no shopping lá, que eu dei a experiência da cadeira, né? É. E você falou, cara, você entrou, você estava querendo comprar, cara. Parece que o vendedor fala assim, não quero vender para você. Então essas experiências vão agregando isso no nosso consciente, né? E trata isso que vendas é muito mais simples do que parece. E na mesma experiência eu te contei que eu entrei numa outra loja que eu não queria comprar. Do outro lado. E saí com 2 sacolas. Não foi? É do outro lado, né? Então assim, se a gente vê isso, é porque as pessoas querem comprar, vai. Eu sempre digo, ó, não briguem comigo quem estiver ouvindo aí. Mas eu vou falar uma coisa que vai doer. Todo cliente que você tem está disposto a pagar mais para você. Todo cliente que você tem na tua carteira, relacionamento, que ele está disposto a pagar mais. A empresa não deve se desvalorizar. Exato, vai. Começa a negociar muito com preço, baixa aqui, Exato. baixa ali. Você tem que dizer, aqui é o meu limite. Aqui, tá aqui. Aqui é o meu limite. Exato. Eu não posso trabalhar abaixo do meu limite, que eu vou ter prejuízo, eu não vou ficar feliz, você não vai ficar feliz. Exatamente. Né? Vamos dar um exemplo claro disso? Vai? Vamos lá. Aquela empresa que vive em promoção. Você já viu isso? Já. Só tem promoção, só vive em promoção. Gente, é mentira então. Porque promoção é aquilo que você montou uma estratégia ou para lançar um produto novo ou conquistar um mercado que é valioso, valiosíssimo isso, né? Mas ela tem que começar e terminar. Senão, não é uma promoção. É você chamar pessoas que você não está falando a verdade. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, né, Wagner? Muito simples. E a questão do né? desconto? Você recebe uma proposta, Sim, vou comprar um produto X. sim. Quanto custa? 100. Tá bom. Uhum. Aí daqui a pouco você negocia e fala, eu achei um por 70. Eu faço. Certo. Aí você volta, o cliente volta e fala, eu achei outro por 50. Eu faço. Uhum. Aí você fala, pô, eu vou comprar desse cara, se ele me vendeu por 100, agora Tem eu tô algo vendendo por errado. 50. Tem Uma algo coisa está errada. Tem algo errado, né? né? Então, isso desvaloriza também o Muito. processo todo, né? Esse é um tema que eu gosto muito de abordar, Wagner. Desconto em linhas gerais, assim, né? O que é o desconto? E aí, isso é um pouco da nossa cultura, né? Se você viaja, vai para outros países, isso não é tão comum, né? Porque, assim, o desconto prevalece do seguinte, você tem aquele vendedor, não, já coloquei uma gordurinha. Já coloquei uma gordurinha. Coloquei uma gordurinha que eu sei que o cara vai pedir desconto. Pera aí, gente, a relação já começou errada. Começou errado. É ou não é? Então você tem que ser correto. Então quando o teu... Eu falo sempre, preço, Wagner, é posicionamento de empresa. O teu preço direciona o teu posicionamento, certo? Então você se posicionou como preço, não só como preço, tem outras variáveis, mas você se posiciona, né? Se foge da linha promoção, quando você dá um desconto, tem alguma coisa errada. Por quê? Aí passa que o vendedor acha que a única ferramenta que ele tem para fechar o negócio é desconto, né? Então, assim, eu sou muito contra a dar desconto. Não digo que não é uma ferramenta quando você usa o desconto para viabilizar o projeto. Mas não pode ser a principal. Não é a principal. Não pode. E o preço também não pode ser o principal. Não é o Você principal. tem que oferecer aquilo que você está levando de qualidade, que você está levando de serviço, Muito claro. o teu produto, o atendimento, mas não só o preço. Porque muito claro. cliente vai chegar para você e vai falar, Sim. né? Eu tenho mais barato. Eu vou te mostrar que o meu produto custa mais por isso. Exato. Né? Ele tem o porquê, o seu valor agregado. Olha só que você deu outro gancho. Posso pegar esse gancho? Todo seu. Olha só. Quando você fala assim, algum cliente seu falou, olha, eu vendo caneca e apareceu uma outra caneca e essa caneca está mais barata. Primeiro é o seguinte, para ele fazer isso, para ele chegar a isso, teu cliente chegar até você com isso, ele fez um movimento. Qual foi o movimento? De comparação. E ele me dá todo o gancho para eu mostrar que o meu produto é diferente daquele que é mais barato. Se você não está conseguindo mostrar essa diferença, tem alguma coisa errada com o teu produto e não com o preço que você está colocando. Normalmente é assim, quem vem com um produto muito mais barato, não está comparando a mesma coisa. Ele não está comparando um certificado que você tem, o modelo de segurança que você tem. É ou não é? Os diferenciais. Os cuidados que você tem com a segurança dele. Então, assim, às vezes eu tenho uma caneca branca com outra caneca branca. Só que o material que você usou aqui tem uma certificação que aquela outra não tem. E que isso pode causar um problema de saúde para você. Então, aí que vem a grande chance. Eu sempre gosto, quando chegam para nós lá, né, Wagner?
no CRM, nas consultorias e vem com uma comparação. Fala assim, ótimo, você quer fechar comigo então? Se você está me comparando, agora vamos definir o que você está comparando. E aí o jogo muda. E Wagner, os grandes vendedores que eu conheci na minha vida não foram vendedores que fizeram MBA, que fizeram Harvard, nada disso. Foram vendedores que entenderam essa pegada. Né? Posso contar um caso real aqui ou não? Eu trabalhei com um grande... Hoje é um grande amigo meu, né? O Fabiano... e o Fabiano, ele sabe disso, eu sempre conto isso por aí. A gente trabalhou numa empresa, eu prestava consultoria, ele trabalhava, vendia relógio. Relógio, mas não é relógio bom, tá, Wagner? Era relógio promocional. Puta, cara, mas dava uma dor de cabeça aqueles relógios promocionais. Enfim. Mas tinha assistência técnica? Não? Tinha, pô, mas era um negócio. Trabalhava cara, mais assim, do que a venda. Sabe qual foi a atitude dele? Ele foi um vendedor assim, cara, que também, ele veio do RH e se despontou em venda, é um grande vendedor. Onde eu passo, eu indico ele como vendedor, que ele vende mesmo. E por conta própria, sabe o que ele fez? Todo mundo falava da qualidade do nosso relógio na época, né? Ele foi na 25 de Marcos, comprou lá uns 2, 3 modelos, desmontou os relógios, Wagner, certo ou não? Colocou num plastiquinho as peças por peça e ele ganhava todas as... Quando ele chegava assim, a pessoa... Eu lembro que a gente foi fazer projetos com a Avon, Credit Card, a gente tava falando de 60, 80 mil relógios a compra, né? Ele adorava quando o comprador falava, não, mas o seu tá... Ele abria a pastinha dele, olha a tecnologia do cara. Abria a pastinha, mostrava os relógios. Ó, esse é o meu relógio desmontado e esses aqui é o que você está me comparando. Tá vendo essa pecinha aqui que o meu é de metal? A do concorrente é de plástico. Você que sabe, você pode comprar esse aqui, viu? Eu só tô te mostrando que você vai... O efeito do presente vai ser negativo. Cara, era assim, você está colocando tua marca. O maior bem que você tem da tua marca, você está colocando num produto, ó, é esse aqui, tá? Você escolhe. O Wagner, de cada 10 reuniões com essa, ele fechava 8. Olha que sacada. Você sabe que nos relógios da Apple, o engenheiro da Apple falou para o Steve Jobs, ele falou, eu quero um detalhe específico, esse parafuso é feio. Sim. Aí o engenheiro falou para ele, por que você... Ninguém vai olhar isso aqui, ele fala, o concorrente vai abrir. Você está contando isso agora? Olha aí. O concorrente, quando ele quando ele pegar o nosso relógio para lançar o dele, ele vai abrir e vai ver esse parafuso aqui que é diferente. A qualidade. Você está sendo um exemplo. O Steve Jobs falou isso. É um detalhe. Ô Wagner, você está vendo como... Eu sempre digo isso, né? A gente ganha a guerra nos detalhes. É isso, né? Então, quando você fala sobre isso, eu estava num cliente há pouco tempo atrás que fez uma imersão com a gente, uma barbearia, uma rede de barbearias. Certo? Dou exemplo porque exemplos ficam na cabeça da gente. Né? E a gente estava nessa... Enfim, é meu amigo pessoal hoje e tal. E a gente estava lá e falou assim, você sabe qual que é a diferença quando você termina aqui o corte de cabelo? Não, pessoal, sei. Eu chego aqui e falo assim, você quer um café? Você quer uma água? Eu falei assim, legal, cara. Você quer dobrar suas vendas? Recorrente, o cara voltar para você? Claro, quem não quer fazer isso? Eu falei, então você só vai mudar uma frase. Em vez de você falar assim, você quer um café? Você vai falar assim, tá? Eduardo é o nome dele, tá? Ele vai nos ouvir, tá? Fala assim, você só faz o seguinte, cara. Você fala para ele assim, ô Wagner, você gostou? Tá tudo ótimo? Cara, eu posso fazer um café para você? Já mudou. Eu posso te pegar um copo de água e fazer um café para você? É um detalhe ou não? Boa, total. Aí que tá a grande sacada, Wagner. A grande sacada é que nós temos que olhar para dentro, olhar para o nosso processo, para a nossa jornada e começar a sacar esses detalhes. Acho legal esses cases, porque tudo a gente aproveita um pedacinho daqui e dali e a gente vai contando, né? Vai guardando. Essa do relógio comparativo, eu uso em todos os lugares que eu vou, porque é isso. Quando o cliente te faz isso, cara, vai com... Eu gosto disso, as pessoas gravam, né? Vai com o teu relógio dentro da bolsa. Opa, chega lá e mostra. Opa, se você está me comparando, é minha chance de provar. Você não precisa falar mal do concorrente. Não. Fala bem do seu. Fala bem do seu. Acabou. Quando você vai lá, uma frase que você troca na tua rotina... na experiência do teu cliente, você muda o resultado do teu caixa. Porque é diferente eu falar para você, Wagner, você aceita um café? Ou eu falar assim para você, Wagner, posso fazer um café para você, cara? E fazer o café não é ir lá, é apertar o botãozinho da maquininha, né? É basicamente isso. Não é colocar o coador. Não vai, não é isso, não chega. Mas é simples, né? Eu gosto, eu cravo, é uma frase que eu cravo isso em todos os lugares que eu posso. É aquilo, né? Se não for simples, não funciona. Eu adoro essa sua frase. Não é? E a gente usa na Conquiste isso. Se não for simples, não funciona. Não funciona. O próprio funil de vendas, né, que a gente falou no começo,
a sua ferramenta ela é simples, né? Uhum. É fácil de usar e tem a complexidade dela de controles que a gente precisa, mas tem a simplicidade, porque nós vamos estar lidando com pessoas de todos os aspectos, né? Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade em abrir ali, querer lançar as informações, de puxar daqui, puxar dali, e ela dá pra gente aquela amplitude do que a gente precisa ver. É uma resistência, né? A resistência das pessoas, isso é natural. E eu falo assim, qual que é o grande ganho, né, Wagner? E não é porque é a funil de vendas ou qualquer outro CRM. Eu sempre digo, o melhor CRM que você pode ter na tua vida é aquele que você usa. Não é aquele que você compra e não usa, ok? Então essa é a transparência que a gente leva para o mercado. Mas por que você tem que ter um CRM, um controle de vendas, Wagner? Porque ele vai falar para você onde você vai alavancar o teu negócio. E onde você está engasgando. Cara, onde está entupido o funil. Porque assim, sabe qual que é o jogo que a gente vive hoje, Wagner? Olha só, como o mundo é tão veloz, tudo está virando commodity, entra um concorrente novo a cada dia na minha área, na sua área. O que não falta é isso, e não falta para nenhum mercado. O bom é que está entrando um monte de desqualificado, né? Isso que ajuda a gente. Vamos ajustar isso aí, que a tua fala é importante. Entra um monte de desqualificado que atrapalha o mercado. Mas como que eu uso isso para melhorar o mercado? Né? Empresas como a Conquiste, que controlam isso, que conseguem enxergar isso, onde eu vou alavancar os meus negócios. Né? Quando eu olho para um funil bem estruturado, fico orgulhoso das reuniões agora, né? Toda segunda-feira, 8h30 da manhã na Conquiste, e isso são ritos e rituais que a gente pode falar também um pouquinho, a partir do momento que o meu esforço vale a pena, porque a gente só continua em algo que a gente se esforça, Wagner, quando a gente vê resultado. Sim. Quando você começa a ver resultado, você está entendendo os seus números, você vê que os seus números estão melhorando e tudo mais, você se motiva para a próxima reunião. E esse processo é importante a gente ir ajustando, né? Sempre. A rota toda semana. Eu lembro que a gente começou agora recentemente com você a consultoria e a gente botou uma meta, a gente já mexeu na meta, a gente mexeu na estratégia. Sim. Isso é importante ao longo do processo. Perfeito. E vai acontecer sempre, né, pessoal? Perfeito. Tem que acontecer sempre. Wagner, para você ter resultado financeiro, você primeiro precisa ter resultado do teu processo. Sim. E processo é ajuste. Você vai ajustando até o ponto. Nunca vai ser o ideal, porque o dia que foi ideal a empresa acabou. Ele vai estar sempre na melhoria, mas eu tenho aqui o controle, e aí é importantíssimo a gente falar isso, né? Qualquer área, qualquer empresa, qualquer negócio. Primeiro você precisa ter o controle. Se você não controla, como que você vai melhorar? Certo ou não? Você só melhora aquilo que você controla. E aquilo que você planeja. Acabou. Aí vem planejamento e vem crescimento. Mas primeiro é o controle. Controlou isso. E é fácil. Dá trabalho. Mas é fácil. Então, essa é a questão que eu ia te falar. A questão do trabalho. Sim. É onde desgasta mais. Muito. Aí você senta, imagino... eu como empresário, mas as pessoas que estão sentadas ali, ouvindo o Percival como consultor. Sim. Pô, que saco esse cara falando. Jura que eu vou ter que fazer tudo isso? Toda semana vou ter que lançar tudo. De onde esse cara tirou essa teoria? Exato. Só que depois que eles começam a ver os resultados, né? Eles começam a deslanchar. E aí eles mesmos, você deve ter ouvido na própria reunião na Conquista, as pessoas, nossa, agora eu entendi o processo, ficou mais fácil. Mas é isso. Né? O bicho-papão sumiu, foi embora. É isso, porque assim, olha o que eu vou colocar aqui, que eu acho que é importante a gente trazer esses insights para o mercado, né? Chega uma hora, Wagner, que não é mais só esforço. Chega uma hora nas nossas vidas, nas nossas empresas, que você pode colocar o dobro de esforço que você não melhora o teu resultado. Não é só a parte de esforço. O vendedor que aprende isso vira um super vendedor. É a estratégia. É você olhar onde que está ali pegando. Né? É mudar a frase. Ou criar uma estratégia de fechamento. Ou mudar o teu discurso. Lá do cafezinho. Nunca mais ninguém vai esquecer isso. Você quer um café ou eu posso fazer um café? Se o vendedor perceber isso no seu processo, o resultado dele dobra. Com menos esforço. Porque ninguém aguenta, Wagner, ser tão... viver sob pressão tanto tempo. E vendas é pressão. Mas você precisa ter o alívio de pressão. Quando você faz isso? Quando você prova que o teu processo dá certo. Que aí funciona. O gestor fica feliz, o dono da empresa fica feliz, as outras áreas começam a ficar felizes e aí você vê realmente uma empresa de vendas. Porque se eu posso cravar alguma coisa hoje, Wagner, né, sem querer ser leitor do futuro, é o seguinte, as empresas que vão sobreviver, as empresas que vão ser empresas como Apple e as outras grandes que são empresas de vendas. Se a tua empresa não se transformar numa empresa de vendas... Quem vende dentro da empresa? Só 2 pessoas, Wagner, existem dentro de uma empresa de sucesso. Quais são?
a que vende e a que ajuda a vender. É ou não é? Te provoquei porque eu sabia que você ia responder. Porque assim, quando empresário, todo mundo que está olhando a gente, se você tem uma microempresa, uma gigante, é fácil você determinar a tua empresa se vai ter sucesso ou não. Olha para ela e vê lá. Aquele vende e aquele ajuda a vender. Aquele vende e aquele ajuda a vender. Ou aquele nem vende e nem ajuda a vender. É custo. Mas explica pra gente aí, por exemplo, como é que o financeiro ajuda a vender? Legal. Posso dar um exemplo clássico? Clássico. Ó, esse é uma verdade assim que eu carrego comigo com muito carinho. Foi uma consultoria que a gente deu para uma empresa de 70 anos. Cara, como que você entra numa empresa de 70 anos, uma indústria, tá? De 70 anos, cara, e você vai ajustar alguma coisa ainda? Wagner, eu entrava na empresa, aquela perfeição. E aí é legal, o empresário que contrata uma consultoria quando as coisas estão indo bem, esse tem que tirar o chapéu, como a Conquiste. Não é porque a Conquiste está mal e contratou a gente. Não, é porque vocês estão bem e vocês querem ficar melhor. É a minoria da minoria, ok? Então esse é um ponto. Contrataram a gente, Wagner. Aí vamos lá, então. Então, pessoal, você vai fazer o trabalho aqui com cara de vendas. Vou, ótimo, essa é a nossa proposta. Tá. Quando que é a primeira reunião? Bom, a primeira reunião é com todo mundo, cara. É com compras, com financeiro. Não, mas é com vendas. Eu falei, não, você não entendeu, cara. Lá na nossa apresentação a gente falou, ou vende ou ajuda a vender. Ah, pessoal, posso ser sincero? Tá bom, já tá fechado. Tal. O dono da empresa falou, mas eu não acredito nisso, cara. Vendedor é vendedor, o resto é entrega, assim. Não... Falei, você deixa a gente fazer a primeira etapa, depois a gente vai falar. Wagner, fizemos. A primeira etapa que a gente faz é a jornada do cliente. Certo ou não? Mas com o olhar de todo mundo. Chegou um ponto que o vendedor falou assim, estamos perdendo muitas vendas. Porque o nosso cadastro lá do financeiro demora 3 dias para avaliar o nosso cliente se eu posso vender para ele ou não. Aí isso na frente de todo mundo. E quando eu chego lá para o meu cliente, ele já vendeu, ele já comprou de outro. Aí o financeiro, a gente desenhando lá, aí o financeiro falou, posso fazer uma observação? Eu não preciso de 3 dias. Aí todo mundo olhou para ele. Cara, que loucura é essa? Não, é que o consultor da ISO 9000 chegou para mim e falou, coloca um prazo. Aí colocou 3 dias. Aí coloquei 3 dias, mas eu demoro 3 horas. Não é possível. Então vamos mudar agora, tal. No outro dia mudaram. O cara ficou com 5 horas, nem 3 horas. 5 horas para liberar o crédito, né? É o nome assim, não é bem isso, mas assim, para liberar. Cara, no outro mês 30% a mais de vendas. Então eu te provei, vai. Quando o financeiro enxerga a jornada e vê que ele tem que ajudar a vender, uma decisão, Wagner. Uma decisão de mudar um processinho lá, cara. Certo ou não? Que, ok, uma mudança, 30% a mais de vendas. Eu posso citar até que já aconteceu com a gente, sim. De um cliente pedir um contrato e o contrato ficar parado 3, 4, 5 dias. Por que isso acontece? O que está faltando para fechar essa venda? O contrato. É. Vamos soltar o contrato agora. Vamos... Puxa vida. Claro, é uma peça importante que você tem que ser lida e tem que ser estudada, tem que ser discutida com as partes, mas você tem que soltar o contrato. Ô Wagner, antes de vir para cá, pela manhã, tá? Eu estava com um cliente novo e esse cliente novo chamou a gente para uma conversa e a gente estava lá justamente por isso. Olha só, ela vende tradução. Uma empresa gigante que vende tradução. E tá lá e tal, e o cliente tal. Por que não fechou? Não, porque o nosso contrato está em real e ele quer pagar em dólar. É só mudar o valor. E isso estava com o jurídico. Caramba, o jurídico não entendeu que ele tem que ajudar a vender. É louco isso ou não? É louco, é o que eu te falei aqui agora. Então, aí, para todo mundo, né? Pra gente gravar, né? A burocratização, né? Do processo. Do processo. Agora, se todo mundo que está na empresa, Wagner, e eu vou dar um outro exemplo muito favorável. Todo mundo está na empresa, que ela entender que o papel dela ou tá vendendo, realmente, efetivamente vendendo, ou ela está ajudando a vender, se eu só mudo isso na empresa, os resultados da minha empresa melhoram no quesito de vender mais e vender melhor. Então, isso é o que acontece. Vamos dar outro case, porque isso é legal dar o case favorável, né? Uhum. Quem aqui conhece aquela... Vamos falar nome, porque depois, quem sabe, eles patrocinam a gente aqui, né? Quem sabe a gente começa a arrumar patrocinador. Redes Oba de supermercado. Eu sempre dou esse exemplo. Vai lá e faz um teste. Tem um em frente à minha casa, eu vou todo dia. Vai lá e faz um teste. Vai lá, você fala assim, não, eu quero comprar, cara, salada, mas eu vou do outro lado, lá onde estão os pães. Vai lá no cara que está arrumando os pães ali e fala assim, cara, onde que fica a salada? Ele nunca vai apontar para você, ele vai te levar até lá. Aí, Wagner, outro dia eu fui lá, eu sou muito curioso, eu fui perguntar para a pessoa, eu falei assim, por favor, cara, eu vejo que essa atitude de vocês, né, cara, é treinamento? A pessoa falou assim, ó, antes de ser treinado, cara, sim, nós somos treinados, ele falou, né, somos treinados, né? Cara, existe um espírito coletivo aqui. Se eu não faço isso, aí eu
né? Boca aberta, né? Eu falo, teu gestor vai falar com você. Ele falou, não, cara, pior é meu colega. Meu colega me cutuca e fala assim, você não tá fazendo o que a gente prometeu que ia fazer, cara. Tem que... Tá fora do combinado. Tá fora do combinado. Olha que loucura, que nível chegou, né? E você pode ver outro exemplo dessa mesma rede. Chega lá no checkout, na hora de você fechar as compras. 100% das vezes que eu pratiquei isso aí, lá tá. Tem algum produto ali que é o produto da semana e o caixa te oferece. Você quer ver? Outra sacada que vale muito. Teu vendedor não oferece tudo que você tem. Às vezes, o teu financeiro está conversando com o teu cliente e não oferece as coisas. Mas aí tá no ouvir, né? No ouvir. No ouvir, porque às vezes o cliente está dando dica. Está dando dica. Ou então ele fala, não, isso aqui não me interessa agora, acho que não vai me atender. Exato. Pô, abre o leque, mostra outras coisas, né? Não é. Você sabe um detalhe que eu falo isso, tá, Wagner? Muitas empresas que a gente passou, e assim, outras áreas que tem contato com o cliente, ou de suporte, ou o teu suporte, ele fala com o teu cliente? Fala com 70% do cliente na hora da implantação, ou na hora de algum momento ali, o suporte entra. Legal. O seu suporte te vende? Não, mas não é. Não. Olha que chance. Às vezes, teu vendedor, Wagner, tem 30 minutos com o teu cliente para fechar a venda, para apresentar, 1 hora. E às vezes teu suporte, cara, tem um dia inteiro. Fica 4 horas com o teu cliente. E não dá uma opção a mais. E cria uma intimidade violenta e ali fala assim, cara, eu sei que você comprou esse produto A, mas deixa eu te reforçar aqui. O produto B se encaixa com esse A, o produto C... eu queria só te falar que vale a pena você conversar com a gente. Isso eu falo com certo orgulho, que nós temos um pós-venda que trabalha dessa maneira. Fico muito feliz. Que identifica, às vezes, mais vendas do que o vendedor. Não é? E aí, quando a gente cria essa cultura dentro da empresa, né? Porque vira cultura, ou vende ou ajuda a vender, você cria essa união. E eu digo, essa união é sempre isso, né? A pessoa se potencializa naquilo que ela vê resultado. Tristemente, pro bem e pro mal, né? Por isso que é a importância das nossas empresas carregar a nossa cultura. E eu ia te perguntar uma questão da comissão. Até que ponto a comissão é importante você tratar com o vendedor e você, no meio do processo, vê que não está dando certo, ou não está vendendo tanto, aumentar a comissão, você acha que é algum processo positivo? Não? Ô Wagner, minha experiência, eu vou trazer minha experiência própria. Nunca foi. A comissão é um acordo, né, entre duas partes sobre o resultado que as duas partes querem. Então esse é um ponto. Comissão é uma ferramenta. De novo, é muito simples. É uma ferramenta. Mas se eu não souber usar a ferramenta, ela me atrapalha. Certo ou não? Então isso a gente tem que trabalhar com muito cuidado. A comissão, ela tem que ser um agente motivador e não um agente restritor. A maioria das comissões são feitas de forma errada, Wagner, e em vez de ajudar, atrapalham. Certo ou não? Então, isso é muito perigoso a gente falar de comissão. Tem um livro que fala muito, fala Ciência das Vendas. Depois do livro Funil de Vendas, é o melhor que tem para falar sobre vendas. Quem escreveu Funil de Vendas? Nós temos aí, puxa vida, foi uma falha não trazer aqui. Nós vamos colocar aqui e vamos dar desconto para o pessoal que quiser levar esse conhecimento para suas empresas aí. E ele fala, fizeram um estudo muito claro, né, nas universidades, no modelo americano, mas que serve aqui para nós, que quando você coloca a comissão, e eu vou traduzir isso de uma forma bem simples, quando o vendedor tem que fazer muita conta para chegar na comissão, né, ele gasta mais tempo fazendo isso do que vendendo. Aquilo estressa mais ele do que ele ser motivado a fazer. E pode ser um fator também na hora que ele estiver vendendo, ele vende O ao B por causa da comissão. Só. Não aquilo que o cliente quer. Exatamente. Então, isso é muito perigoso. Então, o que eu digo como comissão, né, para ficar mais simples para nós? É uma ferramenta. Então, saiba usar essa ferramenta. A comissão é um acordo de duas partes. E a comissão tem que fazer diferença para outra pessoa, né? Às vezes você tem comissão sobre um produto e não tem sobre o outro. Começa a ficar complicado. Tenta deixar simples, não é? Tenta deixar simples a pessoa entender. Eu vou me esforçar mais e vou chegar nesse ponto, né? E quando eu chegar nesse ponto, além da comissão, eu serei reconhecido. É outro fator. Então, comissão é muito perigoso, né? Acho que dá um podcast só para falar de comissão. Mas ela é ferramenta. O entendimento que o vendedor e o gestor e o dono da empresa tem que ter é que ela é uma ferramenta. E uma ferramenta acordada. Acordada. Senão você vai dar tiro no pé. Tive a oportunidade de participar de um treinamento dentro da Apple, lá nos Estados Unidos. E a Apple lá não paga comissão para vendedor. No Brasil acho que paga, lá não. E os caras vendem alucinadamente. Sim. Te atende super bem, vem
busca o que você está precisando. São agressivos. São agressivos. E é o cara que... Um amigo nosso deu um relato de que ele foi comprar um equipamento, chegou lá, o cara falou para ele, mas... desculpa te perguntar, você vai usar esse equipamento para quê? Ah, eu vou usar isso para fazer isso, aquilo. É muito. É muito. Tem um outro aqui que é mais barato e vai ser muito mais eficiente. Aí ele falou, pô, mas você quer me vender o mais barato? Você não ganha comissão? Não, não ganha comissão. O meu trabalho aqui é fazer você sair satisfeito daqui. Exato. Né? Exato. Então, quando você... Não digo que eu seja contra, né, vender, ganhar a comissão, mas ela tem que ser dosada. Exato. Né? Tem que ser acordada. Acordada de uma maneira que não vai ser um elemento que vai atrapalhar a venda. Exato. Quando eu te disse da loja que eu entrei, que fui mal atendido e comprei na outra, muito provavelmente o produto que eu fui procurar naquela loja não era um produto rentável para a vendedora. Exato. Então, ela falou, só vai querer isso, talvez não seja rentável. E já para outra loja que eu fui buscando uma outra coisa, comprei outras coisas que ele foi colocando. Foi agregando. O vendedor foi agregando, isso aqui combina com isso, que combina com aquilo. Então aí você acaba comprando. Sim, né? sim. Tenho certeza que as duas lojas ganham comissão. Com né? certeza. Só que deve estar muito bem mais acordado isso do que o que estava na outra. Né? E um detalhe, né, Wagner, que se aprofundando nesse tema é o seguinte, como sustentar essa cultura de comissão dentro da minha empresa? É algo que precisa ser constantemente revalidado entre as partes. Né? Porque hoje, né, a comissão pode ter um peso na vida do vendedor, amanhã esse peso diminui. Então acordar isso ao longo do tempo é super importante. É uma matéria que realmente dá desgaste, tá? Mas ela tem que ser dita, tem que ser colocada na mesa, tem que ser transparente. Agora, quer ver o pior? É assim, você dá comissão pro cara, o cara vira um canhão de vendas, o cara vira um leão, começa a dar resultado, aí o gestor quer diminuir a comissão. Nossa, aí é terrível, né? Você conhece empresário assim? Eu conheço. E aí você acaba com... Aí você constrói um baita de uma máquina de vendas e você acaba com a máquina porque isso vai repercutir de uma forma negativa. Então, os dois lados, né? Então, um acordo bem feito, transparente, que deixe claro para todo mundo que aquilo tem que ser bom para todo mundo, né? Vai dar um resultado bacana. Mas é um tema delicado que tem que ser revisitado várias vezes. Acho que o tema da comissão e da meta estão juntos ali. Ligados. Eu também tenho um case, trabalhei em banco há 30 anos atrás, e uma vez numa reunião com a diretoria, a gente estava muito animado, estava batendo as metas, ia ganhar lá aqueles 3, 4 salários a mais. De repente a diretoria vem e fala, olha, o desempenho está muito legal, nós vamos aumentar a meta. Aí eu e outras pessoas estavam ali, a gente colocou o quê? Isso parece uma corrida de Fórmula 1, Sim. que você tem 50 voltas e a gasolina é para 50. Quando você chegou na volta de número 49, ele fala, dá mais 5 corridas, mais 5 voltas. Exato. Você não vai ter combustível, já desanimou. Então você para o carro ali e ninguém ganha corrida. Exato. Não pode trabalhar dessa maneira. Acho Não. que você desanimar o vendedor numa dessas, diminuir a comissão. Aí o cara está vendendo mais, vai vender menos, óbvio. Né? Exato. E Wagner, tudo isso tem que ser tão orquestrado, e por isso eu entro no outro ponto, da liderança. Acho que esse é um tema que a gente tem que colocar da liderança em vendas. É tão importante isso, porque o vendedor ele é tão inteligente. O vendedor, quando ele passa a ser vendedor, não estar vendedor, ele normalmente é uma pessoa inteligente. E ele começa a fazer conta. E tem aquele vendedor que segura as vendas para o próximo mês. Conhece também, não? Porque o cara já bateu aqui. Já bateu no dia 25. Puxa, mas aquilo que ele traria agora seria super importante para a empresa, cara. Mas ele não pensou na empresa, ele pensou na comissão do próximo mês. E pode perder não, também, não é? né? Aí é a gestão, e aí o maestro aí desse grupo todo que tem que orquestrar isso muito bem. Isso é diário, sabe? É que eu digo, vendas é um exercício diário de liderança. Né? Vendas que não tem liderança, né? Não tem a presença de liderança dentro da empresa, ela não faz o exercício todo dia. Né? E o teu resultado, principalmente em vendas, vem da sua consistência nisso. É o que eu digo. Você quer ser um excelente em qualquer coisa que você vai fazer, cara, seja consistente. Vendedor se cria, existe vendedor nato? Isso é um mito. Vamos falar. Eu gosto. Isso você sabe fazer. Eu falei, essa eu vou deixar para provocar o Percival no final. Essa é uma pergunta provocativa. Então, assim, primeiro que existia um mito, né, disso. O vendedor nasce vendedor, ele tem que ter uma boa oratória. Então, felizmente, de novo, para as nossas empresas, para o mundo, para o mercado, isso é um mito. O vendedor, ele se constrói. Né? Primeira decisão é saber se a pessoa, né, que está se envolvendo, ele é vendedor, ele quer seguir uma carreira de vendedor, e aí vem a responsabilidade da empresa de criar esse plano de futuro para ele, né? Eu chamo de plano de sucesso, ou ele está vendedor por algum motivo, né, daquele momento de vida. Né? E é sempre uma aposta.
O bom é que quando você encontra um vendedor que realmente é vendedor, ele vai trazer um resultado absurdo para você. Mas é uma construção, vai. É uma construção. É aquele negócio, aquele fulano lá, nossa, o cara vende geladeira para esquimó. A gente não ouviu muito isso? Muito. Nossa muito. geração, principalmente. Isso atrapalhou muito a carreira de muitos vendedores, né? Hoje o vendedor tem que estudar. Eu sempre digo o seguinte, né? Encontra um vendedor que estuda, que gosta de ler um livro, não estou falando de ler um monte, mas um livro por ano, um cara que minimamente, que você vai ver um cara de muito sucesso financeiro, muito sucesso profissional. Essa é a diferença. Então, isso que felizmente está mudando, eu acho que a gente tem uma nova geração que tem seus desafios, mas eu estou vendo muita gente perto de nós lá, garotada mesmo, Wagner, que começou a entender que ser vendedor é uma profissão que dá muito resultado. Mas não quer dizer que o cara que vende produtos médicos vai poder vender campanha de incentivo, que ele é muito bom lá, ele vai ser muito bom aqui. Não é uma regra. Agora, agora eu vou te dar a regra. Ou vamos falar assim, uma grande probabilidade. Se esse vendedor que vende produtos médicos, ele entendeu o processo de vendas, ele é um cara que segue processo, possivelmente se ele for vender conquista, ele vai dar certo. Porque ele entendeu a regra do jogo. Quando você entende a regra do jogo, que você tem que ter processo, que você tem que atuar na causa para ter o efeito que você quer, você tem resultado. Então, o resumo é, dá para ter empresas que são escolas e preparatórias de vendedores? Dá. Aliás, eu dou um conselho para todo mundo. Quer ter sucesso para os próximos 5, 10 anos? Sua empresa tem que estar muito perto de uma escola que realmente ensina vendas. Se você ensinar vendas, não, e de novo, hein, vai, não é venda só para o vendedor, é vendas para o financeiro, é vendas para compras, é vendas para o RH. Se essa tua empresa for uma escola de vendas para todos, tua empresa vai sobreviver. Isso aí passa pela cultura da empresa. Passa pela cultura. Passa pela cultura, e cultura é aquilo que você faz todo dia. A gente percebe muito isso no dia a dia, o quão é difícil você implantar a sua cultura, você mostrar aquilo que realmente é. Uhum. Então, hoje, até dentro da Conquista, a gente estamos desenvolvendo algumas ferramentas, alguns métodos para mostrar essa cultura para quem está chegando. Sim. Que é super importante. Sim. Porque a pessoa está ali, não valoriza o trabalho do vendedor, que não valoriza o trabalho do financeiro, que não valoriza do marketing. Porque cada um tem o seu valor. Sim. E põe o seu peso ali na balança, mas não sabe que o outro também tem. Perfeito. Porque uma empresa não consegue trabalhar com uma única pessoa. Não existe isso. Tem todo um processo que tem que andar. E eu digo sempre assim, Wagner, você vai entender o que eu vou te dizer. Você vai nas empresas, você visita muita empresa, né, Wagner? Visita. A gente tem uma sorte, né? Ainda, né? Visita, né? Tem muita empresa que ainda não quer, né? Exato. Quando você vai, você sente a cultura da empresa na recepção, no bom dia das pessoas. Isso é notório. Não é? Notório. Eu falo assim, você vê a cultura da empresa na temperatura do cafezinho que eles te dão. É bem isso, quando você fala assim, opa, tem cuidado. Cara, eu fico impressionado, vamos falar aqui, não tô... assim, quando eu vou na Conquiste e todo mundo lá, mas a Cris lá me atende, vamos tomar aquele cafezinho, né? E tal. E você vê lá o cafezinho quente. Cara, isso é cultura. Olha que besteira, coisinha pequena. Cultura é o detalhe, aquele cuidado no detalhe. E quando a gente transfere isso dentro de casa, né, Wagner? Fica mais fácil transferir isso para os nossos clientes, né? Com certeza. Agora, quando eu não faço bem dentro de casa, não vou fazer bem lá fora. Tem então, essa questão também da gente... é difícil contratar, não é? Mas a gente tem que avaliar e tomar decisão rápido também. Exato. Se você vê que a pessoa não encaixou dentro da sua cultura, né? Exato, porque senão ela atrapalha os outros. Atrapalha. Perfeito. Percival, eu queria pedir assim, nosso papo maravilhoso. Ficaria aqui. Pedir para você aí olhar para essa câmera aí e dar um conselho que você daria de uma mensagem para os empresários que estão ouvindo a gente, os vendedores, o pessoal da área de vendas. Legal. O que o Percival falaria para ela? Legal. Para eles. Bom, gente, o que eu posso dizer assim, primeiro, mais uma vez, agradecer aqui. Isso aqui é uma oportunidade enorme. Eu venho aqui, cada vez que eu bato papo com o Wagner, eu aprendo mais um pouco. Aí isso me enche de alegria mesmo. E eu queria só dizer o seguinte, se eu pudesse falar algo, né, pessoalmente, 1 a 1, né, com você aí, empresário, vendedor, gestor, mude o que você dá de valor de vendas para sua empresa. É aquilo que a gente falou em algum momento. Se você tem que realmente transformar sua empresa numa empresa de vendas, valorizar isso dentro da empresa. Valorizar isso para o teu compras, para o teu financeiro, para todo mundo criar o valor da venda. Porque se não tiver venda, gente, eu falo, venda é o pulmão e o coração da empresa. Se não tiver venda, você não vai conseguir desenvolver as pessoas. Né? Eu gosto sempre de dizer, empresa boa você faz com gente boa.
Empresa boa você faz com gente boa que quer vender o teu sonho também, vender o teu produto, vender o teu serviço. Se alguém dentro da tua empresa não quer vender aquilo que você acredita, com certeza ele não quer o futuro, não quer o melhor para os seus negócios. Então o conselho é, transforme todo mundo na tua empresa num vendedor ou em alguém que ajuda a vender e com certeza o sucesso vai vir muito maior do que aquele que você planejou. É isso, Wagner. Percival, obrigado. A gente vai colocar os contatos do Percival, legal, da Funil de Vendas aqui. Show. E esse cara sensacional aqui, obrigado, tá sempre com a gente, parceiro. Quero agradecer de coração a sua presença. Tamo junto. E valeu. Obrigado. Foi uma honra, viu? Uma honra foi minha e aqui é sempre um aprendizado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.